Prezados ouvintes, mais uma vez estamos aqui de volta para apresentar a maior entrevista de todos os tempos, a maior entrevista da história. A entrevista vai ser com um personagem muito interessante. Nós queremos aqui em nosso auditório chamar uma personagem muito conhecida. Nós queremos fazer uma entrevista com Jesus. Também queremos fazer uma entrevista com um outro personagem. E este outro personagem chama-se Yeshua HaMashiach. E nesta entrevista, nós queremos, antes de fazê-la, fazer uma pequena pergunta a você, meu querido ouvinte. A pergunta é: Jesus existiu? Outra pergunta: Yeshua existiu? Bem, nós vamos então mostrar que a resposta é sim, Jesus existiu. E que também queremos falar de Yeshua, sim, Yeshua existiu. Porém, para chamar os dois aqui em nosso estúdio do Centro de Pesquisa Profético, nós precisamos mostrar o pano de fundo. Em que ambiente Jesus viveu? Aonde Jesus nasceu? Em que local Jesus existiu? Em que época? Logo depois, nós então faremos a entrevista com os dois personagens. Bem, para entendermos tal situação, é preciso voltar ao passado. É preciso voltar à terra de Shinar. Esta terra de Shinar foi aonde aconteceu todo um pano de fundo, um background de todos os acontecimentos ligado à religiosidade, de onde nasceu toda essa situação. Por exemplo, lá na terra de Shinar, prezado telespectador, ali dentro da terra de Shinar, nós tivemos uma figura muito interessante. O nome desses indivíduos que logo após o dilúvio saiu da arca e constituíram as cidades, fizeram cidades. O nome desses três indivíduos era Shem, Ham e Yafet. Ambos eram filhos de Noa. Ambos eram filhos de Noa. E ali na terra de Shinar, prezados telespectadores, nós agora vamos estudar. Vocês precisam agora esquecer tudo. Esquecer as preocupações, esquecer os problemas. E agora colocar os seus pensamentos naquela terra. Bem, foi lá naquela terra de Shinar que desenvolveu-se toda essa situação, aonde faremos a entrevista com os nossos históricos personagens do tempo. Bem, a primeira coisa interessante é que quando os filhos de Noa saíram da arca, eles foram para uma região chamada Calner, Bavel, Ereque e Acade, todos numa região conhecida hoje como terra de Shinar. Se vocês pegarem no capítulo 11, no versículo 2 do livro de Bereshit, de Gênesis, então, prezados ouvintes, vocês irão perceber como aquelas primeiras famílias começaram a se desenvolver, sabe? Como foi que aquelas primeiras famílias começaram a existir, a coexistir, a ter seus filhos, a prosperar naquelas cidades? Aquelas primeiras 5 cidades ali na terra de Shinar. Se vocês quiserem saber hoje a localização geográfica destas cidades, fica exatamente o que você conhece hoje como Iraque. Lá é a Mesopotâmia, a expressão grega entre Potâmia, rios, ou seja, ali naquela região se localizava entre o Tigre e o Eufrates. Exatamente naquela região, prezados ouvintes, ali as famílias começaram a constituir outras famílias e nasceram estas cidades. Lá na terra de Shinar, então, um homem chamado Nimrod. Este homem começou a colocar o mundo
de novo numa rebelião semelhante a que aconteceu antes do dilúvio. Uma rebelião tão terrível contra o Eterno, contra o Elohim Todo-Poderoso, contra o Hashem, o grande Yehie, Asher Yehie. Uma rebelião tão terrível que o seu tio-avô, ainda vivo na época, chamado Shem, exatamente foi contra ele e o matou. O problema é que Shem, exatamente, era um homem ainda que vivia uma vida pura, uma vida íntima com o Eterno. Mas ele não suportou a rebelião de Nimrod. Nimrod, por exemplo, era filho de Ram. No capítulo 10 de Bereshit, de Gênesis, vocês poderão ler que Cush era seu avô. E essa descendência de Ram, aquele homem que viu a nudez de seu pai, foi com este ser que começou toda uma rebelião contra o Eterno Todo-Poderoso. Uma das primeiras coisas, prezado telespectador, que Nimrod fez foi algo terrível, que era a transgressão da Torá: casar-se com sua própria mãe. Logo depois deste ato, ele começou a invocar os deuses. Começou a invocar então a idolatria. Ele começou a impor um sistema de adoração separado do Eterno Todo-Poderoso, e a transgressão começou a surgir, a aumentar, a sufocar a humanidade na época. Depois da morte dele, quando Shem matou ele e espalhou seu corpo, esse costume está no livro de Vaikra, no livro de Levítico. Então espalhou seu corpo, a cabeça, espalhou seus braços. Logo a sua mãe, sacerdotisa, ela tomou o lugar de Nimrod. E ao tomar o lugar de Nimrod, ela disse: Nimrod morreu e foi para o sol. Logo, Nimrod é Deus. E se ele é Deus, eu sou uma deusa. E esta mulher, prezado telespectador, eu vou conversar com você com muito carinho. Esta mulher, prezado telespectador, ela foi a mulher que instituiu a religião de Babilônia, ou em hebraico de Babel. Começa aí toda uma história religiosa. Toda a religião que existe na terra, esta mulher foi a mãe desta religião. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esta mulher, vamos olhar um pouquinho o que ela fez. A primeira coisa que ela fez, logo quando ela tomou o papel de sacerdotisa, de deusa, foi instituir o celibato. Logo depois do celibato, esta mulher, prezado telespectador, ela também instituiu as virgens vestais e os sacerdotes. Também esta mulher instituiu os confessionários, a confissão dos pecados. Foi ela que instituiu. A transmissão das ideias da sociedade era controlada por ela. Através desta situação, desta imposição, a confissão dos pecados. Os sacerdotes solares, então, os sacerdotes da época que não podiam casar-se, nem as virgens vestais, eles faziam a confissão dos pecados do povo com uma balança. Para cada pecado existia uma balança, e automaticamente o peso dos pecados para a parte negativa ou para a parte positiva, a sentença saía da boca dos sacerdotes. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, aquela mulher também estava numa situação difícil, embaraçosa